6 de junho, domingo, estamos vivendo o 10º domingo deste tempo comum. Queremos então também, hoje no dia do Senhor, ouvir a sua palavra, que é do evangelista São Marcos, seu capítulo 3, seu versículo 20 a 35. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou para casa com seus discípulos. E de novo se reuniu com tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque diziam que ele estava fora de si. Os mestres da lei, que tinham vindo a Jerusalém, diziam que ele estava possuído por Beelzebu, e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábola: Como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesmo, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruída. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens, sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear a sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como blasfêmia, o que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpa de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam que ele está possuído por um espírito mau. Nisso chegaram sua mãe e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram: Tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Ele respondeu: Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Olhando para o que estavam sentados ao seu redor, disse: Aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Desde o princípio, nós sempre falamos e acreditamos, o próprio Gênesis nos diz isso claramente, Deus criou o ser humano para o bem. Se somos imagem e semelhança de Deus, todos nós fomos criados para fazer o bem e para estar no caminho do bem. Mas também sabemos que desde o princípio o mal foi implantado dentro do coração do homem. E assim nós temos essa eterna luta entre o bem e o mal. Nós sabemos que todos os dias nós temos que fazer opções. A opção do caminho do bem, a opção do caminho do mal. Como vamos fazer, de que forma vamos fazer, como vamos proceder e assim por diante. Por isso que Jesus hoje nos dá um grande ensinamento. Quem são aqueles que são de Deus? Quem são aqueles que são minhas irmãs, meus irmãos? Às vezes nós confundimos, ficamos até preocupados quando lemos esta palavra dizendo que Jesus tinha irmãos, que Jesus tinha irmãs, que tinha uma grande família. Alguns até interpretam de forma errada, mas Jesus hoje diz quem são os meus irmãos, quem são minhas irmãs, quem é de fato a minha mãe. É aquele que faz a vontade de Deus, é aquele que caminha no caminho do Senhor, aquele que está no caminho do Senhor. Por isso, neste domingo, que já nós possamos de fato refletir. Que caminho que nós estamos seguindo? Realmente em casa, por que muitas vezes nós não nos sentimos família, não nos sentimos irmãos, não nos sentimos próximos uns dos outros? Porque quando não estamos no caminho de Deus, nós não nos sentimos próximos. É a presença de Deus que nos faz família. É a presença de Deus que nos faz irmãos. É a presença de Deus que nos afasta do caminho do mal. E hoje, cada vez mais, nós vemos tão presente o mal no meio de nós. Por isso que Jesus diz:
um reino dividido entre si sucumbe. E quando nós não estamos caminhando no caminho do Senhor, quantas famílias hoje estão sucumbindo? Quantas comunidades estão sucumbindo? Se nós, como igreja, não caminharmos unidos, corremos o sério risco. Que Deus nos abençoe e que possamos sempre lutar pela unidade que é Cristo. Ele nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.